Olá pessoal, meu nome é Jordão Violim, sou professor de Direito Processual Civil, mestre pela Universidade Federal do Paraná, sou professor dos cursos de graduação e pós-graduação da PUC Paraná e a gente vai estudar aqui no CPA Concursos Direito Processual Civil, então, para o exame de ordem. Outros professores já devem ter dito para vocês que a matéria deles é a matéria mais importante de todas. Eu ouso discordar aqui, a nossa matéria definitivamente é a mais importante de todas. Você vai poder formar a sua opinião ao final do curso, você vai ver que eu estou com a razão, mas o que você não vai poder discordar de maneira alguma, porque isso é indiscutível, é que a nossa matéria definitivamente é a mais divertida de todos. É a matéria mais legal que você vai estudar durante a sua vida inteira. Então, vamos começar desde logo aqui a estudar o direito processual civil. Vamos ver como essa matéria é cobrada em exame de ordem, para que você possa fazer a sua prova de maneira tranquila, para que você possa abrir a sua prova e não ter nenhum susto, não ter nenhuma surpresa ali. Você já vai preparado, sabendo o que pode ser cobrado e como essa matéria será cobrada no seu exame de ordem. Veja, falar de direito processual civil exige que nós formemos, primeiramente, alguns conceitos básicos. Exige que, primeiramente, a gente fixe alguns conceitos que vêm da teoria geral do processo. Como é que a gente vai trabalhar 4 anos, geralmente a cadeira de Direito Processual Civil na graduação se estende ao longo de 4 anos. Como é que a gente vai estudar 4 anos de matéria em 12 encontros? A gente vai estudar essa matéria direcionada para a sua prova. Então, nós vamos estudar a teoria geral do processo, vendo já diretamente como essa teoria se aplica na prática, como ela é cobrada no seu exame de ordem. Vamos começar já acompanhando na tela o que é processo. Vamos ver então o conceito de processo para que você possa matar essa matéria já na primeira questão que vai cair na sua prova. Olha só, falar de processo não é falar de autos. As pessoas costumam confundir muito o conceito de processo com o conceito de autos. Isso é um erro bastante comum e é um erro bastante simplório. Veja só, processo não é aquilo que você folheia no balcão do fórum. Processo não é aquilo que tá fotocopiado ou aquilo que consta ali do caderno processual. Aquilo são os autos de processo. O que é, a rigor, processo? Veja só, as perguntas mais simples geralmente são aquelas mais difíceis de se responder. Talvez você agora, tendo concluído a sua graduação em Direito, tenha ainda dificuldade em responder o que é processo. Isso é absolutamente normal. Eu, por exemplo, até hoje não sei responder aquela que talvez seja a pergunta mais simples de todas. O que é direito? É a pergunta mais simples e talvez aquela que exija a resposta mais complexa, mais aprofundada. Processo, como categoria fundamental, como instituto fundamental do direito processual civil, não é simplesmente o caderno processual. E aqui eu preciso que você preste bastante atenção. Processo é uma relação jurídica. Como assim processo é uma relação jurídica? Quais são as notas fundamentais de um processo? Professor, eu achei que processo fosse um procedimento destinado a produzir um ato final, que é a sentença. Isso é meia verdade. Esse procedimento, essa sequência de atos tendentes à produção de uma decisão jurisdicional, esse é o simples procedimento. De fato, o conceito de procedimento é sequência coordenada de atos destinada a produzir uma decisão final. Qual a diferença de procedimento e processo? A diferença é que processo é um procedimento realizado sob contraditório. Isso é importantíssimo. Deixa eu dar uma dica inicial aqui para você. Para acompanhar as nossas aulas, é bastante importante que você tenha um caderno para anotar essas dicas mais importantes, esses conceitos mais fundamentais para você revisar de maneira rápida. Conteúdo você tem. Você já tem a graduação ou você está prestes a se formar no curso de Direito. Então, o conteúdo você já viu. A sua dificuldade agora é resgatar esse conteúdo, é revisar o conteúdo e talvez aprender alguma coisa nova num curto espaço de tempo.
Para lutar contra o tempo, então, é importante que você tenha um caderno de anotações onde você escreva esses conceitos fundamentais que eu vou te passando toda a aula. A cada momento eu vou dizer, anote isso, escreva isso, coloque lá no seu caderninho de dicas, para que você possa revisar sempre de maneira rápida. Então, a primeira dica, se for necessário, pausa a nossa aula, vai buscar o seu caderno, anota com calma, se tiver dúvida, volta, e eu estou aqui à disposição para tirar qualquer dúvida que você tenha. Depois eu vou passar o meu e-mail para você, e qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer crítica, você vai entrar em contato comigo então. Continuando, processo é um procedimento realizado sob contraditório. Isso você deve escrever, você deve anotar no seu caderno de dicas. Há um grande aprofundamento nesse conceito tão simples. Como assim processo é um procedimento realizado sob contraditório? Primeiro, conceito de procedimento é sequência coordenada de atos destinadas à produção de uma decisão final. Esse é o aspecto formal, o aspecto externo do processo, aquilo que todo mundo vê, a sequência de atos, o procedimento. O que distingue o processo do simples procedimento é que um processo é necessariamente realizado sob contraditório. Então acompanhe na tela comigo as características fundamentais do processo. Olha lá. O processo é um procedimento realizado sob contraditório. Por isso, ele é abstrato, finalístico, aberto à participação dos sujeitos que serão afetados pela decisão. Como assim abstrato? Abstrato porque o processo até se materializa nos autos de processo. Os atos até se materializam no caderno processual, mas o processo em si, essa sequência de atos realizados sob contraditório, é algo abstrato, é um conceito abstrato. Finalístico, porque o processo visa a produção de uma decisão final. E justamente em razão do contraditório é que o processo exige a participação das partes, exige a participação dos sujeitos processuais. Quem são as partes? Autor, réu e eventuais terceiros intervenientes. Agora, veja como esse conceito aqui é fundamental para que nós possamos seguir em frente e analisar já algumas questões concretas envolvendo o direito processual. Como o processo é uma relação jurídica, aliás, como o processo é realizado sob contraditório, daí decorre que o processo é uma relação jurídica. Porque, ora, se ele é realizado sob contraditório, quem é que participa do contraditório? As partes. Logo, o processo é uma relação jurídica entre as partes e o Estado juiz. Quem são os sujeitos do processo? Acompanha comigo na tela para você entender o esquema. Sujeitos do processo são o autor, o juiz e o réu. Por que isso? Porque num processo a relação jurídica processual se estabelece entre autor, aquele que formula uma demanda perante o Estado juiz, que então vai exercer o seu poder de imperium, o seu poder de coação, vai exercer o monopólio da força contra o réu. Aqui entram aquelas teorias super abstratas que você viu durante a graduação, que dizem: o autor não tem direito de ação material diretamente contra o réu. Se o réu está devendo dinheiro para o autor não vai bater na casa do réu, esperar ele abrir a porta, dar um soco na cara do réu, pegar a carteira do réu, levar para casa e dizer: eu estou certo porque ele estava me devendo dinheiro. Não, isso o autor não pode fazer, isso ninguém pode fazer. Hoje, o monopólio da força, salvo situações absolutamente excepcionais, o monopólio da força é do Estado juiz. Então, como é que se faz para participar de um processo? O autor deve formular uma demanda em face do Estado juiz, que vai exercer o direito de ação material, que vai exercer o monopólio da força em face do réu. Daí porque muito se fala na triangularização da relação processual. Porque eu tenho o autor, que ajuiza a demanda em face do Estado juiz, contra o Estado do juiz, que age em face do réu. Eu tenho, então, três partes formando o que equivale, o que se aproxima de um triângulo.
Por que isso aqui é especialmente importante para você? E onde é que está a relação mais importante, a relação fundamental decorrente dessa ideia de processo como relação jurídica? A consequência mais importante é a própria estruturação dos pressupostos processuais de existência. Veja só, quais são os pressupostos processuais de existência? Anote aí no seu caderno. Primeiro pressuposto processual de existência: ação. A ação é exercida, é veiculada por meio da petição inicial. Para que haja um processo, a primeira coisa é que haja um autor. Ora, se processo é relação processual, e a relação processual se estabelece entre autor, juiz e réu, a primeira coisa de que eu preciso para ter um processo é de um autor. Como é que o autor provoca o poder jurisdicional, já que o poder jurisdicional é inerte por natureza, ele precisa ser provocado, não pode agir de ofício, salvo situações absolutamente excepcionais. Eu preciso de um autor. Esse autor provoca a jurisdição, exercendo o seu direito processual de ação. A ação, por sua vez, é veiculada pela petição inicial. Esse é o primeiro pressuposto processual de existência. Agora acompanhe comigo o raciocínio. Como é que o autor, para que o autor vai ajuizar a sua petição inicial? Para provocar o Estado juiz. Segundo pressuposto processual de existência, anote aí no seu caderno de dicas também, jurisdição. Para que haja um processo, a petição inicial, a ação, deve ser juizada perante um juiz investido do poder jurisdicional. Juiz aposentado não é juiz, juiz de paz não é juiz, juiz de futebol não é juiz, padre não é juiz, juiz de novela não é juiz. É necessário que esse papel de terceiro imparcial seja exercido por alguém investido de jurisdição. Terceiro pressuposto processual de existência da relação processual. Terceiro pressuposto processual de existência. Anote aí. É a citação. Acompanhe comigo o raciocínio. Se o processo é uma relação que se estabelece entre autor, juiz e réu, eu já tenho o autor, petição inicial, eu já tenho o juiz, jurisdição. Está faltando quem para completar a relação jurídica processual? Está faltando o réu. Qual é o ato processual por meio do qual o réu é chamado a participar do processo? É a citação. Daí eu tenho os três pressupostos processuais de existência. Veja na tela um esquema comparativo entre a relação processual e os pressupostos processuais de validade. Olha lá. Sujeitos do processo são autor, juiz e réu. Pressupostos de existência são ação, jurisdição e citação. Veja como a ação é exercida pelo autor, veja como a jurisdição é exercida pelo juiz e veja como a citação é o ato por meio do qual o réu é chamado a participar da relação processual. Então veja, você não precisa decorar quais são os pressupostos processuais de existência, porque agora você já sabe por que estes três são os pressupostos sem os quais não existe processo. Veja, eu não estou falando nem de processo nulo, processo anulável, processo inválido. Eu estou falando de processo inexistente. Se não existirem essas três, ou se não existir um desses três pressupostos de existência, não existe processo. Essa aqui é a primeira grande dica que eu dou para vocês. Essa aqui é a primeira matéria mais importante que você tem que saber para fazer a sua prova. A par disso, a gente pode aprofundar um pouco a nossa análise e olhar duas questões importantíssimas acerca desses pressupostos processuais de existência. Primeira, com relação especificamente à citação.